Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Que bom que podemos chegar mais uma vez na sede da nossa querida sociedade Paz, Amor e Luz, que nos recebe com tanto carinho desde 1956. É uma destas tardes especiais para todos nós, porque teremos possibilidade de armazenar conhecimentos, sem sombra de dúvida, que nos propiciem a fazer escolhas mais favoráveis na nossa existência atual, para que a gente dê um passo seguro na direção da plenitude que nos espera. De maneiras que é uma alegria muito grande vê-los novamente entre nós. Uma informação que precisamos passar para todos nós é que nos dias 27 e 28, segunda e terça-feira de Carnaval, das 15 às 17 horas, nos 2 dias, nós estaremos aqui neste espaço, trabalhando o projeto Reencontro com Jesus na sua 6ª edição, que será a análise e o debate interativo sobre a obra Renúncia do benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. E na fala do benfeitor, ele nos diz que Renúncia é um livro de sentimento para quem aprecia a experiência humana por meio do coração. Segunda e terça-feira de Carnaval, das 15 às 17 horas, num primeiro momento, no primeiro dia, nós teremos um debate em torno da obra, do contexto da obra, e num segundo dia nós teremos 4 mini palestras de 20 minutos, cada um também interativa. De maneira, meus queridos, que é um excelente programa, então, para aquele período em que muita gente se recolhe, refletir, né? Principalmente nós que já despertamos para a nossa responsabilidade, estamos sendo convidados, então, para participar. Não precisa fazer inscrição, nada, não tem nenhum custo, apenas a presença entre nós, das 15 às 17 horas, no dia 27 e 28 de fevereiro. Nesta tarde e noite, para alegria nossa, ajustada a sua agenda, a nossa querida Cristina Nishimura Miura está conosco, trabalhadora desta casa, bem como também do Movimento Espírita Regional, estará enfocando para nós a parábola do bom samaritano. E o enfoque que a Cristina nos traz é quem é hoje o homem caído e o próprio bom samaritano. Uma reflexão muito interessante. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma pequena leitura que guarda relação com o contexto, e a Cristina nos dirigirá então na reflexão. Unamos-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, força criadora de todos nós. Vossos filhos, pelo menos parte deles, gradativamente, no caminho que escolhemos dentro da conexão espiritual, que é o Consolador prometido, despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. Isso, para nós, sem sombra de dúvida, nos remete, Senhor, a uma imensa responsabilidade, porque tomamos consciência e também temos que suportar, pela reencarnação, a parte que nos toca na obra da vossa infinita criação. O que buscamos no vosso amor, na vossa ternura, no vosso carinho, é a solicitação que potencializado seja o nosso desejo, a nossa vontade de nos ajustar às suas leis, para que desta maneira, exemplificando através da nossa conduta, da nossa postura, possamos realmente influenciar outras almas queridas para que possam fazer o mesmo. E desta maneira, acelerar o nosso processo de redenção. Pedimos as vossas bênçãos, Senhor, para que possamos realmente, enfim, atingir esse desiderato tão sonhado. Que assim seja, então, Senhor. 2014, a benfeitora querida Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos manda diversos espíritos, compromisso de amor. Ela coordena esta pleiade de espíritos. Uma lição que ela mesma nos dá, achamos muito interessante, coordenando o espírito de Caritas, né? E ela nos diz o seguinte:
Momento sublime. Cáritas falando. Saí para realizar a jornada habitual entre as criaturas humanas. A cidade encantadora banhava-me na rutilante luz do sol. Tudo eram belezas e encantamento, muito diferente de quando as sombras da noite a vestem de trevas. Nessa ocasião noturna, os porões da miséria vomitam os seus residentes nas ruas e praças para a sobrevivência através da prática do crime e da hediondez, como algozes dos sofredores, transformado em vítima das circunstâncias aziagas. Diante da luz e da movimentação contínua dos transeuntes, no vai-vém das suas necessidades e deveres, dos veículos apressados, os réprobos das sombras pareciam calmos e quase não chamavam a atenção. Alegre, encaminhei-me na direção de uma praça famosa para contemplar as árvores frondosas e sentir o aroma das flores perfumadas. Repentinamente fui sacudida pelo vozerio de altercação, de gargalhadas e zombarias estridentes. A correr precípite na direção da balbúrdia, estacando de chofre ante o espetáculo deprimente. Jovens maltrapilhos molestavam um homem atormentado pela alienação mental, esbordoando-o e ferindo-o ao tempo em que o agrediam também moralmente. O infeliz gritava, tentava reagir, perdendo para os agressores que eram mais numerosos. As pessoas seguiam o seu rumo, indiferentes, e algumas murmuravam coléricas. Todo dia é assim, a mesma coisa. Onde anda a polícia que não toma providência? Outras afastavam-se resmungando pragas. Ninguém que se acercasse do sofredor. Eu, porém, que sou a caridade, envolvi-o alucinado com os meus braços e arrastei-o comigo na direção das árvores protetoras. Ninguém me viu o gesto, nem ele mesmo. Na sua aflição, ele relutava, exasperado, desejando ficar para o enfrentamento. Mas eu lhe balbuciei aos ouvidos, porque aquele era o meu momento sublime. Venha comigo, você estará em segurança. Os perseguidores, saciados na sua sanha covarde, deixaram-no, sem o seguirem. Sentei-o sob um formoso ipê roxo, arrebentando-se de flores, enquanto ele, acalmando-se, tomou de uma delas que estava no chão, examinou-a e falou-lhe baixinho. Também você parece ter apanhado bastante, até ficar dessa cor, não é verdade? E sorriu na sua insânia. Foi então que eu o acariciei com ternura, enquanto ele, balançando-se, repetia o que eu lhe transmitia à mente. Com caridade no mundo, é sempre primavera, e todos se tornam felizes. Quem será aquele homem caído, e quem será o samaritano de hoje? Para nossa alegria e honra, a nossa Cristina nos dirigirá a palavra. Vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. É com muita honra que estou aqui para compartilhar algumas reflexões sobre o homem caído de hoje. E claro que muitos certamente já ouviram a parábola do bom samaritano, mas este olhar que é trazido também de Haroldo Dutra Dias é olhar esta parábola com os olhos de hoje, com os olhos da época, para conseguir entender exatamente qual era o contexto. E uma coisa maravilhosa dessa doutrina abençoada é que o Espiritismo nos faz um convite para hoje nos transformarmos. É uma doutrina prática, de que pouco adianta nós estudarmos, lermos muito, que é muito importante ler, estudar, mas de nada adianta que todo esse conhecimento pare no intelecto e não chegue no coração. O convite de hoje é conseguir chegar ao coração e transformar esse homem, transformar-nos, para que saiamos daqui diferentes, por um olhar diferente dessa parábola do bom samaritano.
A parábola é uma história. Eram umas histórias que Jesus contava, é uma forma didática de contar uma coisa, uma verdade atemporal. Vai ser uma história que vai passar pelo tempo. E, às vezes, as parábolas, elas estavam dentro de uma passagem. A passagem é aquilo que aconteceu, é o ocorrido. E, para nós entendermos bem o que é essa parábola do bom samaritano, nós vamos entrar no contexto histórico da época. Jesus disse aos apóstolos que preciso ir a Jerusalém, mas passando pela Samaria. Aproximava-se a Páscoa, aproximava-se aquele período que Jesus já previa que algumas coisas iriam acontecer, e era muito comum que os judeus peregrinassem para Jerusalém para louvar a Deus, porque se entendia que era preciso fazer coisas, se entendia que eles precisavam fazer essa peregrinação, mas eles não passavam pela Samaria, porque os samaritanos eram considerados povos impuros, eles eram mais ou menos oponentes. Não eram inimigos, porque eles não degladiavam, eles não guerreavam entre si, mas eles eram inimigos. E Jesus então falou, preciso ir a Jerusalém, mas passando pela Samaria. A mesma coisa nos dias de hoje, nós dissermos assim, olha, nós precisamos ir para tal lugar, mas nós vamos passar bem no meio da favela. E os apóstolos ficaram assustados. Ou preciso ir a tal lugar, mas nós vamos a pé. Nós vamos pegar o caminho perigoso, nós vamos à noite. Era um caminho perigoso, visto que eles eram oponentes, era um caminho que era até mais natural. Mas os apóstolos, então, respeitando a vontade de Jesus, disseram, tudo bem, Jesus. Então, como é difícil encontrar hospedagem, nós vamos à frente e procurar uma hospedagem, um lugar para nós ficarmos. E alguns apóstolos foram e depois retornaram e disseram que eles perguntaram para muitas pessoas e eles não conseguiram hospedagem, não conseguiram lugar para ficar. E na época, esse não conseguir um lugar para ficar era ter ferido um código de ética muito importante da época, porque naquela época, onde haviam muitos peregrinos, eles precisavam, a hospedagem dos peregrinos era um código de honra, era importante que essas pessoas fossem abrigadas. E havia uma crença de que, se não fossem abrigados esses peregrinos, Deus faria cair fogo nos céus e faria, então, queimar todas as pessoas, todos os familiares e todas as pessoas. Portanto, por temor a Deus, as pessoas deveriam. Ainda assim, eles não ofereceram hospedagem. E os discípulos, então, perguntaram para Jesus, Jesus, vocês querem que nós roguemos a Deus para que se faça cair fogo dos céus e queime todas essas pessoas? E o que Jesus responde? Não, que o Filho do Homem não veio para destruir, mas sim para salvar. Ele já dá a primeira lição, de que eles não foram bem recebidos, não foram acolhidos, mas ainda assim não vai cair fogo do céu, porque eu não vim para isso, vim para salvar. E não no sentido de educar, de melhorar, de progredir as pessoas, mas não para destruir. E em Lucas, capítulo 9, versículo 53, está escrito que não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Porque quando eles pediram hospedagem, eles tinham um aspecto de quem iria peregrinar. E para também entender esse contexto histórico de quem eram os samaritanos, os samaritanos, eles foram povoados, eles foram conquistados por outros reis, e ali houve uma mistura muito grande de religiões. Então, eles eram tidos como povos pagãos, mais ou menos como a Bahia é entendida dentro da sua mistura religiosa, dentro do seu sincretismo religioso. Vai dizer se aquilo é catolicismo? Aquilo é muita coisa. Seria mais ou menos como se entendesse que aquela religião não é pura. Não era, porque era misturado, porque eles tinham outras coisas. E os judeus, eles
resolveram que eles iriam orar e construíram um templo, que era onde haveriam as peregrinações. Os samaritanos, então, querendo participar da construção do templo, se prontificaram para essa construção. E os judeus impediram, que vocês são um povo impuro e não vão participar da construção desse templo. Assim, reforçou-se a rixa dos samaritanos. Os judeus se achavam em melhores condições, porque eles tinham um judaísmo tido como puro, e os samaritanos, então, tinham um judaísmo misturado, impuro, pagão, e construíram, então, outro templo. Os samaritanos, pois, então, eles peregrinavam para o seu templo, e os judeus para o templo de Jerusalém. E para não passar pela Samaria, eles contornavam e faziam um caminho mais longo. Mas Jesus queria passar pela Samaria. Enfim, resolveram partir para Jerusalém, atravessando a Samaria. E em Fonte Viva, nós temos aqui um outro olhar, então, sobre essa travessia, essa peregrinação. Veja bem, um outro olhar. No capítulo 175 de Mudança, de Emmanuel por Chico Xavier. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual, basta que você queira modificar-se espiritualmente, peregrinar, melhorar-se, para que os homens comuns, desorientados e discutidores, como os samaritanos, que tinham um judaísmo pagão, lhes cerrem as portas do coração. Então, Emmanuel faz uma analogia. Os samaritanos, vendo que eles tinham aspecto de peregrino, vão falar: vocês não vão passar por aqui, porque vocês não vão peregrinar lá, porque eles são nossos inimigos. Nós não gostamos deles, porque eles criaram uma rixa entre eles. E no mundo de hoje, basta que você, às vezes, resolva tomar um caminho espiritual, que os homens comuns vão fechar as portas do seu coração. Ou seja, a gente tem Samaria até hoje, tem samaritano até hoje. Às vezes queremos seguir um caminho espiritual e alguém vai dizer: vai você para a igreja de novo, vai você para o seu envolvimento espiritual. Eu não vou para a igreja por isso, porque dá muito trabalho, porque dá muito envolvimento, porque as pessoas... E todas as coisas das pessoas, dos homens comuns, desorientados e discutidores, que cerram as portas do coração. E os homens descuidados, que rumam na direção dos prazeres fáceis, encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Ou seja, se você não está muito resoluto para onde você quer ir, talvez nesse caminho de peregrinação espiritual você encontre portas fechadas, talvez você precise caminhar sem hospedagem, talvez você não encontre abrigo nos corações mundanos, mas Emmanuel quer dizer que é assim mesmo. Que se você quer seguir prazeres fáceis, você vai encontrar bastante hospedaria. Mas se você quiser seguir um caminho resoluto ao destino espiritual, talvez você vá sentir as mesmas coisas que Jesus e os seus discípulos. E nos dias de hoje, nós temos outros samaritanos. Os samaritanos de hoje, então, são todos aqueles que pensam diferentes, que são as desigualdades sociais. Como é que pode um muro separando tanta riqueza de tanta miséria? Porque os ricos não querem nem ver a miséria, não toleram, então estendem muros grandes, porque nós somos os mais certos e os outros são os mais errados. As rebeliões dos presos são os equivocados. E vai dizer quem é que não tem uma pontinha de preconceito, porque ali nas prisões estão os assassinos, estão os homicidas, os estelionatários, aqueles que enganaram, aqueles que talvez trouxeram tantos danos materiais, tantas vidas ceifadas por homens equivocados. Mas esses são os samaritanos de hoje, que tem também. Para dizer que naquela época, esses eram os samaritanos, aqueles que eles gostavam menos, ou não gostavam nada, ou eram oponentes.
Está aí o espanto de por que vai passar pela Samaria? Porque Jesus era Jesus. Dentro do seu espírito tão elevado, vamos atravessar a Samaria. Então, as outras denominações religiosas, a intolerância racial, a intolerância dos imigrantes, tantas coisas acontecendo, para dizer que existem samaritanos hoje também. Eles eram oponentes. E assim vai a profundidade da parábola do bom samaritano. Se fosse nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que esta é a parábola do bom ex-presidiário. Ele saiu do presídio, matou tantos, fez tantas coisas, mas ele é um homem bom. E esse é o olhar de Jesus. De repente eu sou ex-presidiária, de repente eu sou ex-homicida, possivelmente, ainda bem que eu não sei, senão eu não teria coragem de estar aqui. Mas Jesus dá a chance de resgate de todos. Por isso ele vai dizer que tem bom samaritano, tem bom estelionatário, ex-estelionatário, ex-Operação Lava Jato, ex-pessoas que se equivocaram, mas podem contornar o caminho. E assim, como não encontraram hospedagem, Jesus e seus discípulos atravessaram a Samaria sem hospedagem, a pé, caminhando por dias e noites, sem repouso, com fome, com sede. Não era um trajeto tão extenso, mas conseguiram atravessar à custa de muito cansaço, de portas fechadas daqueles que não queriam ajudá-los. E os discípulos tiveram uma reação muito parecida com o que nós temos hoje, porque de pronto eles falaram para Jesus: o Senhor quer que peçamos que caia fogo dos céus? Porque essa é a nossa reação, porque se todo aquele povo é assim, nós generalizamos para dizer que, olha, eles são todos ruins, são hostis, são desorganizados, nós generalizamos. E Jesus não, Jesus seguiu em frente e ainda, no decorrer dessa passagem, vai contar a parábola do bom samaritano. Antes disso, assim que eles chegaram em Jerusalém, encontraram um doutor da lei, que assim que eles adentraram, cansados, com fome, sujos da viagem, já lançou a primeira pergunta inquisidora, provocativa. E o doutor da lei era quem detinha o conhecimento da época, quem detinha o conhecimento religioso. E pergunta, não precisaria perguntar, porque ele sabe, mas pergunta provocando: mestre, qual o maior mandamento da lei divina? E o que é preciso para chegar à vida eterna? E pergunta, e para dizer que quem fez essa pergunta não tinha o sentimento de misericórdia, porque eles tinham acabado de adentrar a cidade, cansados, com sede, e ainda pergunta. Mas perguntou para Jesus, que mesmo cansado, mesmo desgastado da viagem, ainda usa deste momento para uma lição para todos. E devolve com uma outra pergunta para o doutor da lei. E ele pergunta: o que é que está escrito na lei? O que é que está escrito? Uma coisa é o que está escrito, e a outra é o que lês nela. Jesus devolveu a pergunta com duas perguntas, uma perguntando o que é que está escrito e o que é que você entende nessa lei. E o Senhor da lei, então, o doutor da lei, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Decore salteado, assim como todos aqueles que usamos o conhecimento religioso para colocar no cérebro e não cair no coração. Não caiu no coração, porque senão não teria feito essa pergunta para Jesus na entrada do templo, na entrada de Jerusalém. E ainda ele faz outra pergunta para Jesus, que também é uma pergunta provocativa. Mas quem é o meu próximo? Já que está falando que é para amar ao próximo como a ti mesmo. E esta pergunta da época, ela é exatamente provocadora, porque haviam duas vertentes sobre quem é o próximo. Havia uma vertente majoritária que dizia:
O seu próximo é aquele que é o seu semelhante. Ou seja, se o seu próximo é o seu semelhante, na época o seu próximo era o outro judeu, que estava lá na Judéia. Mas o samaritano não é o próximo, porque ele pensa diferente, ele tem outros hábitos, tem outra cultura, eles são pagãos, da mesma forma como a intolerância que nós temos hoje, aqueles que são diferentes. E Jesus ainda atravessa Samaria com todo o amor ao próximo, com todo o amor ao diferente, já exemplificando com o seu amor. Mas havia essa corrente que dizia que, olha, próximo é só aquele que torce para o meu time, próximo é só aquele que compartilha das mesmas ideias religiosas, são meus amigos espíritas, são aqueles mais religiosos, são aqueles não materialistas, e menos próximos, vamos dizer, mais ou menos aqueles que não são. Mas havia uma outra corrente, que era minoritária, de Hilel, avô de Gamaliel, que ele dizia que próximo é todo mundo, todos são seu próximo. Não importa quem seja, não importa de que denominação seja, não importa, mas o seu próximo é todo mundo. E Jesus, ao invés de responder quem é o seu próximo, Jesus responde com uma parábola. Olha que lindo. Pergunta, e ele responde, vou te contar uma história, então. E a história, a parábola que Jesus conta é um homem que descia de Jerusalém para Jericó, para explicar que Jerusalém ficava mais alto, Jericó ficava no lugar mais baixo, possivelmente veio em peregrinação religiosa, então ele estava vindo, estava descendo, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Esse é o homem caído da nossa história. O homem caído da época é um homem que não tem outra discriminação, nenhum detalhamento, mas era um homem, e esse homem estava bom. Ele veio andando, estava caminhando, e de repente ele foi pego por ladrões e caiu. Semi-morto, inconsciente, quase desnudo, cheio de ferimentos. Esse era um homem caído da época. Agora vamos pensar hoje. E hoje, quem é o homem caído? Outra pergunta. Quem já foi homem caído? Quem já caiu? Quem já precisou ser de socorro material, corporal, de saúde, e ficou ali? E quem já foi o homem caído? Quem já foi socorrido? E a gente esquece de colocar no coração, de se colocar no lugar daquele que estava caído. Mas o homem caído é uma coisa que a gente se torna. Porque de uma hora para outra nós estamos bem, andando, e podemos cair. E nos dias de hoje, com a doutrina espírita, onde nós podemos também falar sobre a parte moral, nós vamos falar também de queda moral. Porque pode ter a queda material, cair, fui pego pelos ladrões, apanhei, estou machucado, mas pode ter a queda moral. De um dia, de um momento você estar muito bem, em outro momento você estar muito mal moralmente. E aqui fala Emmanuel mais uma vez, que quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. E esses caídos do reduto doméstico é um convite para que nós estejamos de olhos abertos e corações abertos, porque o homem caído pode estar do nosso lado e a gente está distraído e não viu. Pode ser que o homem caído seja o marido, o filho, a avó, o vô, um familiar, um amigo muito próximo, e a gente não viu que caiu. No Livro da Esperança, na Intimidade Doméstica, por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Eles não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão. Tinham fé e de repente desacreditaram. Da alegria para a dor moral. Quem já viveu uma dor moral para saber o quanto dói? Espoliados, perdidos das melhores esperanças, em rudes experiências,
Quem não passou por momentos difíceis, tão difíceis, que você fica desesperançado momentaneamente? Isso é o caído também. E quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? E mais, é mais difícil dentro de casa porque está próximo, e se você já caminhou um passo rumo ao desenvolvimento espiritual, você já deve ter alertado essa pessoa caída do seu âmbito familiar, que olha, não faz isso que não é bom, não vai para aquilo que não é bom. E me faz pensar que antes que ele caia na tristeza ou na desilusão, talvez ele esteja no equívoco. E às vezes o equívoco é alegre, o vício é alegre. Nós estamos falando sobre o vício, por exemplo, dos eletrônicos. Tá se tornando patológico. A pessoa não consegue se desligar do celular, não consegue se desligar, fica bipando, vai querer saber se já responderam, quantas curtidas eu tive. Aquilo é um vício. É uma obsessão que a pessoa acaba tendo por alguma coisa material, ou a pessoa quer assistir séries de TV, ou a pessoa vai para o jogo, ou a pessoa vai para a bebida, ou a pessoa vai para algum passatempo, algum entretenimento não edificante, sem nenhum propósito, a não ser uma vã alegria, e a família está alertando. Mas quando cai na desilusão, dá vontade de falar, está vendo? Mas o homem caído caiu, e pode estar bem ao nosso lado na família, e aí é preciso amparar. Às vezes caiu no vício, e depois entrou na tristeza. Mas antes disso, se você já tem um passinho a mais na evolução, já alertou, e depois caiu, e está no âmbito doméstico, e talvez por orgulho a gente nem queira mais auxiliar. Mas esse é o convite, abrir os olhos para entender que o homem caído pode estar do seu lado. E às vezes o homem caído é você mesmo. E de repente não tem quem te acuda, ou demore muito esse socorro. E continua a parábola. Estava o homem caído, um sacerdote viu e passou adiante. Vou falar do sacerdote. O sacerdote da época era a pessoa que detinha o conhecimento religioso. E a explicação de Haroldo da cultura da época tirou um grande peso, porque me enchi de preconceito quando eu ouvi essa parábola. Mas o sacerdote passou adiante. O sacerdote passou adiante porque havia uma questão cultural. Porque se aquele sacerdote tocasse num cadáver, e ele não sabia se estava morto ou não, ele se contaminaria. E a cerimônia de purificação era muito complicada. Então o sacerdote viu e passou adiante. Talvez por essa questão cultural. Mas as questões culturais nada tem a ver com a caridade e a compaixão, mas ainda assim ele passou. Ou as outras coisas culturais que acontecem no dia de hoje. Você tem pressa e passou, porque você tem um horário a cumprir. Vou contar uma coisa que me ocorreu. Uma vez eu ia para um evento, para um curso, eu e a minha amiga passou muito mal no caminho, vomitou várias vezes, e estávamos muito tensas, porque nós vamos perder esse voo, nós vamos perder o curso. E chegando no aeroporto, aquele aeroporto, 6:30 da manhã, estava lotado de gente, cheio de gente, muita gente para passar. E começou a me afligir, minha amiga espírita falando, calma, Cris, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E ela falando comigo, e a moça, ela falou assim, Cris, tem uma pessoa passando mal atrás de você. E plum, a mulher cai atrás de mim, desmaiada. A mulher literalmente caiu. E naquele momento, o meu egoísmo falou, você vai perder o voo. E eu não podia fazer de conta. E ali, então, o dever chamou, fui acudir, atendi. A moça estava grávida, o homem já falou, dei os primeiros socorros, chamamos pedimos socorro, a mulher acordou, deu tudo certo. Mas naquele momento deu vontade de ir embora, ou deu vontade de não passar. E vou dizer mais, dentro disso que é cultural, quando eu fiz faculdade,
sou da área de saúde, sou dentista, um professor falou, eu não ando de branco, porque uma vez eu era estudante, alguém passou mal no meio da loja e falaram, doutor lá, nunca mais ando de branco, para não ter que acudir. Mas veja, são questões culturais, não quero me envolver, quero ficar indiferente. Assim como as questões culturais do sacerdote. Sou sacerdote, se eu tocar, vou me contaminar, então eu vou embora, não posso. Não sei se está com pressa, não sei se não posso, não sei se tenho medo de se contaminar. Quem é que ia ver que ele se contaminaria? Não tinha ninguém, estava deserto. Minto, não estava deserto, tinha um levita. O levita é o ajudante do sacerdote, é o ajudante religioso. Tendo observado, passou igualmente adiante. E quem é o levita hoje? O levita hoje é todo aquele que olha para um comportamento de um e segue igual, faz igual, sem reflexão. Esse é o significado de hoje. Como o sacerdote passou, eu também vou passar, sem reflexão. Mas ele poderia ter parado? Poderia, ele não tinha o entrave cultural de tocar num cadáver. Ainda assim, isso também não seria um impedimento para o sacerdote. E mais, quem é o sacerdote hoje? E aí eu coloquei minha fotinha, porque eu tenho vergonha para dizer que o sacerdote hoje estou eu. Hoje eu estou representando o conhecimento espírita aqui nesse ambiente. E quem é o levita hoje aqui? Quem está de levita? Vocês estão de levitas. E se talvez eu cometa algum equívoco no que eu esteja falando e vocês acabarem seguindo, vocês estão fazendo igualzinho o levita. O que alguém faz, o outro faz também. E isso é o mais belo da doutrina espírita, porque nos convida a refletir. Você vai refletir, você vai questionar, porque talvez alguém fale alguma coisa e você precisa questionar se aquilo realmente segue a doutrina de Jesus, se aquilo realmente é caridade, se aquilo realmente é benevolência, se aquilo realmente é compaixão. E essa é a tônica da parábola, dos personagens. O sacerdote não fez, o levita olhou e fez igual. Poderia ter feito diferente, mas não fez, seguiu. É preciso refletir. E a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, e o seu vício é a indiferença moral. Assim como o doutor da lei tem tudo desenvolvido no seu intelecto, tem todo o conhecimento do Pentateuco mosaico na sua cabeça, se houver a indiferença moral, se isso não chegar aos corações, o Espiritismo está dizendo que pouco adianta. Se isso não mudar, não nos mudarmos como pessoa, isso não é Espiritismo. Isso é ser doutor da lei, é ser sacerdote, é ser levita, que é repetir aquilo que o outro está fazendo. E mais, na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Falando da virtude. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso nascendo do bem. Bondade, caridade, a amizade, o amor, a disciplina, virtudes. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É você fazer um bem que talvez sacrifique o interesse pessoal. É você deixar de pensar um pouco mais em você para você fazer alguma coisa do outro. Vou contar outra coisa que aconteceu ontem. Olha como as parábolas entram dentro da cabeça e do coração, e quando a gente desperta. Ontem à noite eu estava terminando de preparar uma atividade, que nós estávamos com as crianças no plantão doutrinário, eu estava terminando, me demorei um pouco mais, estava chegando a hora de sair, 6 horas da tarde, me veio uma mensagem no WhatsApp para falar assim: Cris, você faz acupuntura em mim hoje? Hoje? Porque eu estou muito mal, aconteceu, eu estou chorando. E aí entra o conflito moral. Por quê? Ser bom é muito fácil. Se alguém falar, se eu perguntar para mim mesmo, eu sou uma boa pessoa, eu me esforço. Mas e quanto toca no interesse pessoal?
eu tinha um compromisso a seguir, eu tinha uma coisa a preparar, eu tinha que terminar aquilo, mas alguém me pede ajuda, essa pessoa que pede ajuda não está sabendo que eu tenho uma coisa para fazer. Mas se uma pessoa que nem é tão minha amiga pede uma ajuda, é porque ela estava precisando. E ainda titubeei. Quando eu evoluí, talvez eu não titubeei tanto. E então eu falei, olha, eu vou terminar mais rapidinho, fiz um pouco mais encurtado o que eu queria fazer, passei lá rapidinho e deu. E fizemos. E para dizer que quando a gente consegue se desapegar um pouquinho daquilo que você vai fazer, é porque você então evoluiu. E você então desenvolveu a virtude da caridade com o desinteresse pessoal. Você pensou mais no outro do que em você. Para dizer então que o sacerdote pensou mais no que os outros iam pensar. E se alguém vê que eu estou mexendo no homem caído, morto, ele pensou no que os outros pensariam. Mas se ele agisse com desinteresse pessoal, ele passaria talvez pela cerimônia de descontaminação, assim como Jesus curava no sábado. Pouco importa, importa o próximo, importa o outro que está necessitado, o homem caído do seu lado. Posto de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, quais o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Portanto, o interesse pessoal pode ser um interesse pessoal, pode ser um interesse do grupo, que é a história do samaritano. O samaritano deixou o seu interesse pessoal, deixou de pensar em si mesmo, deixou de pensar no seu grupamento cultural para pensar no outro. E muitas vezes deixamos de auxiliar porque nós estamos pensando no nosso. Hoje não vai dar tempo, hoje eu não posso, eu não tenho tempo, estou muito cheia de atividades, o meu trabalho me suga. E todas as coisas do nosso interesse e que nós colocamos isso como entrave ao próximo. E segue a parábola. Mas um samaritano que viajava. Esse samaritano era um samaritano que a única descrição dele é que ele era um samaritano. Que seria a mesma coisa que nos dias de hoje dizer que um homem mau, um fugitivo, um homem bomba, viajava. Chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. E aqui eu reforço, o foi tocado de compaixão, que nas palavras de Jesus é dizer que esse homem talvez estivesse aberto aos céus, aos benfeitores sublimes, e ele foi tocado de compaixão. Ele foi tocado por Deus para olhar aquele homem caído e atendê-lo. É preciso ter sintonia. Como se criar sintonia? É a prece. A prece que deve estar presente no nosso dia a dia, que deve nos acompanhar em todos os momentos, para então que nós estejamos sintonizados. Me marca muito um pedaço do livro de André Luiz, Sexo e Destino, onde havia um momento muito difícil da trama e uma benfeitora desencarnada ia pedir ajuda, gostaria de conversar com os encarnados para sinalizar que alguém estava precisando de ajuda. E procurou um e o outro não estava em prece, não havia abertura, não havia sintonia de comunicação. E foi procurar o outro, mas o outro não estava em prece, não havia sintonia para comunicação. E foi pedir ajuda para um outro, e ninguém estava em sintonia, e essa benfeitora não conseguiu se comunicar com ninguém. Isso me tocou muito. Isso significa que talvez eu possa ajudar alguém e eu não esteja escutando porque eu não esteja em sintonia? Sim. Esse samaritano, ele foi tocado de compaixão porque ele estava em sintonia com os céus.
Ele estava em sintonia divina. Ele estava em elevada sintonia para que então ele pudesse ouvir um chamado: ajude esse homem. E aproximou-se dele, e o aproximar-se também é um lembrete de que o homem caído precisa que a gente se aproxime. Porque estar num lugar é a mesma coisa que você estar numa posição de ajuda no hospital. Você está no hospital e os doentes chegam. Olha, eu estou aqui. Se alguém precisar de ajuda, vem até mim. Não, é preciso que se vá, que se busque, que se procure. E o samaritano, então, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, o vinho para eliminar as sujidades, um óleo para embalsamar as feridas, pensou, cobriu os ferimentos, e depois, pondo em seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. E depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. Para dizer, numa parábola, que esse homem, ele amou Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, que na época o significado de coração, porque eles não colocavam que o cérebro é diferente do coração, que o coração, ele é a sede da inteligência, da sabedoria e do amor. Então ele amou com todo o seu coração. Ele pensou, vamos fazer curativos, vamos envolver as feridas, vou levar na hospedaria. Ele usou todo o seu coração, que na época significava usar o seu cérebro e usar o seu sentimento, já que ele foi tocado por compaixão, e de todo o seu espírito, de todas as suas forças. E força e espírito significa também tudo de material que você tem para usar para o bem. Então, ele fez o serviço completo. Ele se compadeceu, usou do seu coração, ele pensou, raciocinou, planejou, levou para a hospedaria e pagou por isso. Ele usou recursos materiais, pagou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ele se compadeceu, ele usou da sua inteligência, ele usou da sua sabedoria e usou dos seus recursos materiais. É isso que Jesus quis dizer nessa parábola. E encerra a parábola com a pergunta ao doutor da lei: e qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Agora vamos falar do próximo. Quem é o próximo? Quem é o seu próximo? O próximo e o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele nem quis dizer que era o samaritano, porque ele, como doutor da lei, ele tinha tanta clareza que eles eram superiores, porque eles tinham o judaísmo dentro deles e os samaritanos eram aquele povo diferente. Nem quis dizer. Isso também é uma lição, porque não importa se que era samaritano, não importa. Importa que o próximo é aquele que usou de misericórdia. E misericórdia é você colocar o seu coração, veja bem, o coração. A doutrina espírita nos convida a usar da nossa inteligência para colocar o nosso amor na miséria do outro, na tristeza do outro, na dificuldade do outro, na desesperança do outro. Quem é o próximo? O próximo, mais próximo, é aquele que está do seu lado. É aquele para quem nós precisamos estar atentos, disponíveis, libertos do desinteresse pessoal, para conseguir passar e não passar adiante. Passar, olhar e atender. Para não virar sacerdote, de ter tudo na cabeça, toda a doutrina de Jesus na cabeça, mas na hora de passar agora não vai dar, porque agora eu não posso. Às vezes não pode mesmo, mas às vezes poderia dar um jeito. Às vezes você foi chamado. E depois que eu atendi aquela moça que desmaiou atrás de mim, naquele saguão com mais de 300 pessoas, por que caiu atrás de mim, eu que sou profissional da saúde? Na hora eu pensei, agora eu vou atender, porque eu sei atender, né? Aí eu entendi, isso foi um chamado. Podia desmaiar lá, não ia ver. Mas desmaiou atrás de mim. E quantas outras ocorrências já não aconteceram? Eu passei e passa mal do meu lado. Eu vou atender, né? Porque
Tecnicamente, isso eu sei fazer. Isso não é intervenção divina? É. E para isso, a prece diária eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição para atender o próximo. E esse servir ao próximo, que a gente pensa que está ajudando o outro, pode até ser que esteja. Mas a reflexão do convite de hoje é entender que esse ajudar o próximo está ajudando você. Porque na medida que você auxilia o próximo, você se enche de uma alegria infinita. Quem já não ajudou alguém ficou muito mais feliz por ter ajudado do que numa situação de ter sido ajudado. Ter sido ajudado traz gratidão às vezes. Mas ajudar de coração te engrandece moralmente. Faz-nos levar à terra prometida. Por isso Jesus conclui a conversa com o doutor da lei, dizendo: faça isso, e viverás. Viverás porque eles entendiam que Deus prometeu que eles herdariam a terra prometida. Mas que terra é essa? Na época, eles já entendiam que essa terra não seria muito bem uma terra física, mas talvez uma terra moral, uma terra de amor. Então, se nós quisermos viver nessa terra prometida, que é essa terra de amor, precisamos desenvolver muito amor, precisamos exercitar amor, precisamos exercitar virtudes, porque assim então viveremos com fé numa vida futura, numa terra de amor. Imagina nós vivermos num planeta onde todo mundo estende a mão para todo mundo, onde você pode cair e ter certeza, alguém vai me ajudar. Quem já não passou por um momento de ser um homem caído, caiu numa dificuldade e não saber, e agora? Será que vão me ajudar? Será que vai aparecer alguém? E aparece. Isso me faz lembrar uma outra passagem de Francisco de Assis, que eles estavam num frio, quase nevando, com outro monge, e eles não tinham suprimentos, eles tinham fome, e eles bateram numa porta e recusaram auxílio, bateram em outra porta e recusaram auxílio, e eles estavam sozinhos. E o outro, que estava do lado de Francisco de Assis, começou a chorar de desespero: nós vamos morrer. E nesse momento Francisco de Assis se rejubila de alegria: mas como assim? Você está feliz? Não, é que agora a gente vai ver mesmo que Deus nos ajuda. E ele ficou feliz. E então eles não morreram, eles sobreviveram àquela situação, mas para entender que mesmo nos momentos mais difíceis, nós nunca estamos sozinhos. Mas ainda assim, neste mundo, a gente ainda duvida se a ajuda virá. Porque é preciso construir no coração dos homens esse reino de Deus. É preciso que cada um se modifique para melhorar-se, para construir esse sentimento de compaixão, de amor ao próximo, de auxílio ao próximo, ao homem caído, que passa pelo sofrente, seja um homem caído fisicamente ou moralmente. E percorro os jornais e descubro que existem, além das desgraças, muitas ações boas, publicitária e religiosa, alimentam moradores de rua, e começaram com 5 quilinhos de arroz, e hoje elas cozinham toneladas, tem muitos voluntários, e elas atendem com muito amor, e essa religiosa de 92 anos, eu preciso dizer que eu acho que a caridade rejuvenesce, porque já pensou chegar com 92 anos com essa carinha? E ainda na reportagem do jornal, o jornal ainda diz que os outros chamam essa religiosa de incansável, porque ela não para quieta, ela está sempre ajudando. Porque a alegria de ajudar é muito mais para ela, o amor retorna a ela. E é claro que não é por isso que ela faz isso, porque quanto mais compaixão ela sente, mais ela se compadece, mais eles se motivam. E elas dizem assim: somos muito julgados por alguns que acham que estamos ajudando os vagabundos, ou seja, os samaritanos que ficam
os judeus que ficam chamando os samaritanos de vagabundos diferentes, mas não dá para fechar os olhos para quem passa fome. Não importa quem seja, não importa de qual religião, qual diferente ele é de você. Deus me sustenta em primeiro lugar, mas o pobre também é o que me mantém firme. É tanta necessidade que se vê, tanta miséria, tanto sofrimento, que você só tem um caminho, o de ajudar. A graça divina não falta para quem quer fazer algo pelo outro. E assim, fica o convite ao trabalho na senda do bem, porque é importante que cada um se modifique para ajudar o outro, o próximo, porque pode ser você o homem caído amanhã, e pode ser você o próximo também, que você se torna próximo. Na medida que você tem misericórdia, você se torna um homem caído, na medida que talvez em alguma dificuldade da vida você cai. Existem tantas associações de voluntários, existem tantas frentes de trabalho nas casas espíritas, que estão todos convidados a trabalhar. No capítulo 16, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não repilas, não afaste o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te, conversa. E vê se o trabalho, vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes que a tua esmola. E talvez culturalmente, nos dias de hoje, o impedimento cultural, assim como o do sacerdote, que passou por um impedimento cultural, seja o medo da violência. Talvez você sozinho, numa rua escura, abrindo o carro para auxiliar alguém, talvez não seja uma forma tão segura. Se você sentir que existe a possibilidade de auxiliar, auxilie. Mas é possível que nós nos unamos em feixes, em equipes, em frentes de trabalho. Porque em grandes grupos de trabalho organizado, é possível que existam frentes de trabalho que aliviem a fome, a dor, o sofrimento, outras frentes que se disponham a dar afeto, a amor, a carinho. Tantas possibilidades de trabalho. E é isso que esses grupamentos nos convidam. E esse é o convite para o dia de hoje. Com tanta violência, com tantos perigos, não estamos para dizer que você vai ajudar qualquer um em qualquer lugar, porque é possível, é importante que se tenha o contexto cultural de hoje. Mas em frentes de trabalho, muita coisa é possível. E reforçando que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, não é só a esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, iguais ou superiores, não importa quem você ajude, não importa quem você auxilie, desde que se encha de misericórdia. E aqui encerro a minha fala de hoje com o trecho do Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame muito a si mesmo, para que você também possa amar. E como a ti mesmo é dizer, mobilize o amor que existe em você, ame a você, mas ame ao próximo também. Então vai e faz o mesmo. E assim viverás. Então eu encerro a fala de hoje com um pequeno vídeo e uma música. Essa música chama-se Man in the Mirror, do Michael Jackson, que eu soube que ele compôs essa música com 10 anos. E está legendado, a letra é lindíssima, para dizer que esse espírito com 10 anos já era um espírito muito sensível, que ao longo do caminho talvez tenha se equivocado, mas é um convite para a sua própria mudança. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. As I turn out the collar on my favorite winter coat,
this wind is blowing my mind. I see the kids in the streets without enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their needs? A summer disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Na 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 na. I've been a victim of a selfish kind of love. It's time that I realize there's some with no home, not an equal to love. Could it be really me pretending that they're not alone? I really deeply scared somebody's broken head, and I washed out a dream. They follow the pattern on the wind, you see, 'cause they got no place to be. That's why I'm starting with me. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Ooh, na 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 na. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. You better get right when you got the time, 'cause when you close your heart, you close your mind. Your mind, a man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Na 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 na. I'm gonna make a change more once in my life. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right. I'm gonna make a change for once in my